Neste fim de semana, o mundo ficou chocado com a destruição provocada pelo terremoto que afetou o Nepal. Os abalos foram tão fortes que puderam ser registrados aqui em Rio Claro, do outro lado do mundo. Nepal ainda calcula os prejuízos do pior terremoto que já atingiu o país nos últimos 80 anos. Mais de 3.700 pessoas morreram e, de acordo com a ONU, mais de 1.800.000 habitantes estão desabrigados. Com uma força tão grande, equivalente a 700 bombas nucleares, os abalos foram captados pelo mundo todo e um equipamento como este, em Rio Claro, registrou o fenômeno. O gráfico mostra o momento em que as primeiras ondas chegaram até o equipamento. O equipamento fica instalado aqui no Horto Florestal e faz parte de uma rede interligada em todo o Brasil e que registra abalos sísmicos que acontecem no planeta. A magnitude que foi registrada aqui em Rio Claro foi muito próxima do 7,8 que foi registrado em Nepal, mesmo que o país fique do outro lado do mundo. O que muda é a intensidade com que ele chegou até aqui. Existe uma grande liberação de energia num terremoto. Você vai mover quilômetros e quilômetros de rocha, né? Então, essa movimentação vai causar grandes energias. Mais de 60 abalos secundários foram sentidos na região, como mostra essa imagem de satélite, onde cada ponto significa um tremor de magnitude superior a 4,5. E essas réplicas podem durar durante muito tempo, inclusive meses, né, ocorrendo réplica que seria tipo um reajuste das rochas que foram deslocadas pelo terremoto. Apesar dos tremores terem atravessado o planeta, o especialista afirma que aqui, desse lado, ninguém precisa se preocupar. Essas ondas vão chegar tão já com baixa energia, né, e não vão causar nada. O amanhecer desta segunda-feira foi de sol com muito nevoeiro. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e as temperaturas caem. A mínima foi de 14 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 15 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Na quarta-feira, mais um dia de sol e sem chuva. A máxima deve ser de até 28 graus. Bom, segunda-feira é dia da gente começar a semana pensando na parte econômica também, né, Léo? Tudo bem? Tudo bem a todos, tô lá. Bom, a gente às vezes não dá tanta boa notícia na área da economia, mas não é culpa nossa, viu? É que a gente realmente está com dificuldade econômica no país, visto o feirão da casa própria aí, né? É verdade. O que a gente procura dizer, deixar a população consciente, é da realidade que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa é a verdade. Por exemplo, se as coisas estão ruins lá fora, o Brasil praticamente passa a ser um país dependente e que não fez a lição de casa, vai sofrer as consequências mais sérias. Não tenho dúvida disso. Agora, e esses números do setor imobiliário aí com o feirão, por exemplo? Não, é preocupante, porque nós não temos que colocar. Vendeu 3 milhões esse ano, e 3 milhões, e o ano passado vendeu 500 a mais. Então, se você considerar 8% de inflação, ele vendeu 800 mil a menos. E fora isso, praticamente os imóveis já com descontos até de 50%. Então isso daí é imprescindível para a gente poder comentar, reforçar o que a gente havia comentado sobre o setor imobiliário. Quer dizer, a inflação, na verdade, ela está afetando o poder de compra, né? Isso é real. Não só o poder de compra, também como o patrimônio do indivíduo. Então, aquele que não consegue alocar o seu capital de forma diferente, ele perde o valor da inflação. Ou seja, o empresário que faturou 1 milhão ano passado, vai faturar 1 milhão esse ano, ele está faturando 8% menos. Então, e nesse faturamento, ele está perdendo do patrimônio dele. Então, o patrimônio que era 1, agora passa a ser 920. Eu tenho ouvido muitos empresários comentar, inclusive, Léo, que a reserva já acabou. Agora estão entrando até no patrimônio pessoal para não deixar a peteca cair na empresa. Isso já é um estágio avançado de uma crise? Já é, porque, veja só, o primeiro estágio é eu dar uma férias coletiva,
depois eu começo a mandar funcionários embora, depois eu começo a desembolsar o meu salário, o meu patrimônio, perdão. Então, na verdade, quando isso começa a acontecer, ainda não chegou no fim do buraco. Essa é a verdade. Inflação deve seguir nesse ritmo até o fim do ano? Existe uma perspectiva de dar uma queda? Qual que é o panorama nesse momento, olhando daqui para frente? Se você olhar, entende, no ponto de vista de poder aquisitivo, não há motivo para a inflação subir a partir de outubro, novembro, dezembro. Mas nós não sabemos como é que vai comportar o consumidor agora no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, depois no Dia dos Pais, entende? Ou seja, nós temos aí uma fase de consumo. Isso aí vai responder muito bem o que pode de fato acontecer com a inflação. Ou seja, se o consumo cair, não há motivo mais para o supermercado subir o preço. Ok. Essa é a verdade. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. Uma boa semana para você. Obrigado. Boa semana a todos. No próximo bloco tem esporte. Velo respira com vitória fora de casa. E Palmeiras sai na frente, ganhando do Santos em casa. Não sai daí, Rio Claro Notícia, volta!